Dando continuidade ao estudo das funções elementares, vamos estudar desta vez a derivada da função exponencial. Uma função exponencial é toda função do tipo a elevado a x. Observe que a variável é o x. A base, que é o a, vai ser um valor fixo. E nós vamos encontrar uma fórmula para calcular a derivada desta função, que é muito conhecida, que é a função exponencial. Então, pois bem, nós vamos usar aqui a definição de derivada de uma função qualquer, como fizemos para as outras funções elementares, tipo do cosseno da aula passada. Então vamos usar esta mesma fórmula aqui. Essa aqui é a definição de derivada de uma função qualquer. Então, usando essa fórmula, nós vamos pegar a nossa função exponencial, que é a elevado a x, vamos dar um acréscimo ao x, que é o h, então x mais h, subtrair da função, que é a elevado a x, dividido por h. Esse aqui é chamado quociente de Newton, e o limite deste quociente é exatamente a derivada da função a elevado a x. Então vamos trabalhar este limite. Então este limite ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base, aqui ó, a elevado a x que multiplica a elevado a h, conservamos a base que é o a e somamos os expoentes. Então eu transformei esta potência aqui, cujo expoente é uma soma, num produto de potências de mesma base e repetimos aqui o menos a elevado a x. Até aqui tudo bem, tranquilo. Prosseguindo o que nós fizemos. Nós vamos pegar agora o fator a elevado a x. Pegar o a elevado a x, que é este fator aqui, ó, e colocá-lo em evidência. Nós temos aqui uma subtração de um produto de a elevado a x vezes h por menos a elevado a x. Colocamos o a elevado a x em evidência. Evidentemente, aqui sobrou o a elevado a h, que eu vou colocar dentro do parênteses, menos, como este a elevado a x foi retirado daqui, ficou aqui o valor 1. Se você fizer a operação inversa, ó, multiplicando a elevado a x vezes a elevado a h, está aqui a elevado a x vezes a elevado a h, menos a elevado a x vezes 1, que vai dar o a elevado a x. Prosseguindo, nós temos aqui o limite de um produto. Nós vamos transformar este limite aqui, limite de um produto, no produto dos limites. Nós estudamos esta propriedade no estudo de limites. Então vai ficar limite, quando h tende a zero, desse fator aqui, que é a elevado a x, multiplicado por limite quando h tende a zero, deste outro fator aqui, que eu vou marcar, por ser um fator interessante, vezes o limite desse outro fator aqui, ó, que é este aqui. Este limite, quando h tende a zero, de a elevado a h menos 1, ele é conhecido. Esse aqui é um limite fundamental. E do estudo dos limites, nós estudamos e sabemos que este limite, ele vai ser igual ao log natural de a. Então, este aqui é um limite fundamental e o seu resultado já foi estudado. Ele vai ser igual ao log natural de a, onde o log natural é o log de base e, também chamado de logaritmo neperiano. Então, nós vamos calcular o produto desses dois limites, lembrando que este aqui
este limite aqui é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante, e este limite aqui nós sabemos que o valor dele é o valor do log natural de A, onde A é aqui a base dessa potência. Então, ficamos com A elevado a x, que é o limite de A elevado a x quando h tende a zero, que multiplica este outro limite aqui, que é o log natural. Esse limite é um limite fundamental e o valor é log natural. Então, podemos tirar a seguinte conclusão. Dada a função exponencial a elevado a x, a sua derivada vai ser a elevado a x, que multiplica log n de A, o log natural de A, onde A é a base. Então, você pode observar que a derivada da função exponencial é a própria função exponencial, a elevado a x, multiplicado pelo logaritmo natural de A. Vamos fazer dois exemplos para fixarmos esta formulazinha aqui da derivada da função exponencial. Então, vamos fazer dois exemplos. Então, vamos dar aqui exemplos de aplicação dessa fórmula aí, da fórmula da derivada de uma função exponencial. Vou chamar aqui de exemplo A. Vamos pegar a função f de x igual a 2 elevado a x. E vamos calcular a sua derivada. Então, como dissemos anteriormente, pela fórmula aí, a derivada da função exponencial é a própria função, que no caso é 2 elevado a x, multiplicado pelo log da base, no caso, log natural da base. Como a base é 2, então aqui é multiplicado por... Então, vai ser log natural de 2. Então, a derivada de uma função exponencial é a própria função multiplicado pelo logaritmo natural da base dessa função. Então, temos aí que a derivada de 2 elevado a x é igual a 2 elevado a x, que multiplica log natural de 2. Vamos fazer aqui um outro exemplo, que vamos chamar de exemplo B. No exemplo B, vamos pegar a função f de x, uma função exponencial, cuja base é o número e, é o número de Euler, e elevado a x. E vamos calcular a derivada desta função, que é uma função exponencial. A base aqui é o número e, esse número é o número de Euler, o valor dele é aproximadamente, ele é um número irracional, aproximadamente 2,7. Então, vamos usar a formulazinha, vai ser a própria função, que é e elevado a x, que multiplica o log natural de e. Só que aqui nós temos um detalhezinho, uma observação. O log de e na base e, que é o log natural de e, é o log de e na base e. E pelas propriedades dos logaritmos, sabemos que logaritmo de um número cujo logaritmando é igual ao próprio valor da base, esse logaritmo, o valor dele é igual a 1. Portanto, a derivada da função e elevado a x vai ser e elevado a x. E isso é muito interessante. Nós temos aí uma função cuja derivada é o próprio valor da função. Isso é bastante útil para o estudo de cálculo diferencial e integral. Vamos fazer aqui agora uma observação muito importante. Nós sabemos que a derivada da função a elevado a x é igual à própria função multiplicado pelo logaritmo de a.
Porém, uma função do tipo f de x igual a elevado a uma outra função, no lugar de x do expoente, nós vamos escrever uma função que eu vou chamar de g de x. Então, observe, eu tenho aí uma função exponencial, cujo expoente é também uma função. Então, neste caso, como ficaria a sua derivada? Aplicando aqui o que nós conhecemos por regra da cadeia, nós vamos chegar a uma seguinte conclusão. Então, nós temos aqui uma função que é uma função composta, e a derivada da função composta, no caso, nós vamos ter que derivar a função f de x, que é y, em relação a um u, e multiplicar pela derivada desse u em relação a x. Essa é a regra da cadeia que estudaremos em outro momento oportuno. Mas eu vou deixar aqui a fórmula, como ficaria essa fórmula nesse caso aqui. Se aqui não for x, for uma função g de x. Então, a sua derivada vai ficar do tipo f' de x, que é a derivada dessa função exponencial. Repito que é parecida com essa, porém, aqui no expoente eu não vou ter apenas o x, eu vou ter uma função de x, ó, g de x. Então a fórmula também vai ficar bem parecida com essa, mas usando a regra da cadeia, nós vamos pegar essa mesma função, a derivada vai ser a própria função, que é a elevado a g de x, multiplicado pela derivada do expoente, ou seja, multiplicado pela derivada de g de x, e multiplicado pelo log natural da base. Então, a fórmula bem parecida com a anterior, nós acrescentamos aqui que nós multiplicamos a nossa função pela derivada do expoente, porque isso aqui é uma função composta, usamos aqui a regra da cadeia. Então, você, depois que você conhecer a regra da cadeia, você não vai precisar de decorar essa formulazinha aqui, ó. Mas, por enquanto, é bom você guardar essa fórmula. A derivada de uma função de a elevado a g de x é igual a elevado a g de x, igual ao anterior, multiplicado por log natural da base, a base, só que aqui a base é o a. E só que tem um detalhe, nós temos que derivar o expoente. Então vamos ver aqui dois exemplos também, Vamos pegar dois exemplozinhos e resolver esse tipo de função exponencial. Então vamos lá. Vamos pegar a função f de x igual a... Pegamos um exemplo aqui. F de x igual a 3 elevado a 2x menos 5. Observe essa função. F de x igual a 3 elevado a 2x menos 5. E vamos calcular a derivada desta função. Observe que esta função, o seu expoente não é x, é uma função de x que nós chamamos, que no caso aqui eu chamei de g de x, aqui é a g de x. Então nós vamos repetir a função, pela regra, repete a função, que é 3 elevado a 2x menos 5, multiplicamos pela derivada do expoente, ou seja, a derivada de 2x menos 5, que é 2, e multiplicamos pelo logaritmo da base, que é ln3, multiplicado por log de a, que é o logaritmo da base, que é o log de 3. Então, está aí
nós temos aí a derivada da função 3 elevado a 2x menos 5. Fica 3 elevado a 2x menos 5 multiplicado por 2 multiplicado por log natural de 3. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos pegar agora no exemplo B, f de x, função exponencial do tipo e elevado a cosseno de x. Então nós temos aí uma função exponencial, só que o expoente não é x, é cosseno de x. Como vai ficar essa derivada? Essa derivada ficará da seguinte maneira: usando a formulazinha acima, a derivada dessa função vai ser a própria função, que é e elevado a cosseno de x, que multiplica a derivada do expoente, que é a derivada de g de x, que é o expoente é cosseno de x, e nós sabemos aí que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, estudamos isso na aula anterior, e multiplicado o resultado aqui, e multiplicado pelo log natural da base, que é e. Então, no nosso exemplo, f' de x vai ficar assim. Esse menos vamos colocar aqui na frente, menos e elevado a cosseno de x vezes menos e elevado a cosseno de x vezes seno de x. E nós já sabemos que o log natural de e é igual a 1, portanto, nosso resultado ficou desta maneira. A derivada de e elevado a cosseno de x é menos e elevado a cosseno de x vezes seno de x. Esta é a derivada desta função e elevado a cosseno de x. Vamos resolver aqui alguns exercícios para fixarmos o que foi estudado até agora. Então vamos lá. Resolvendo a derivada, calculando a derivada da função 3 elevado a x. Então a derivada da função 3 elevado a x vai ser f' de x, que é igual à própria derivada, que é 3 elevado a x, multiplicado pelo log natural da base. Log natural da base. A base é 3, então log natural de 3. Está aqui a solução da letra A. Vamos fazer a letra B. Esse exercício aí, ó. Vamos calcular a derivada da função 3 elevado a 3x mais 1. Então, vamos lá. Essa é a derivada do tipo de a elevado a g de x. Então, a sua derivada vai ficar assim. f' de x é igual a própria função, que é 3 elevado a 3x mais 1, multiplicado pela derivada do expoente, já que aqui não é só x, é um expoente, aqui é o g de x. A derivada de 3x mais 1 é 3. Posso escrever 3 elevado a 1, vezes o log da base, que é o log natural da base, que é 3. Esse aqui é o nosso a. Então, essa função, a derivada dessa função, simplificando, vai ficar f' de x é igual. Temos aqui o produto de potência de mesma base, conservamos a base, somamos os expoentes, então 3x mais 1 é 3x mais 2. Vezes log natural de 3. Então, fizemos aqui a letra B.
Vamos fazer mais um exemplo, ou mais um exercício. Então, no exercício de letra C, nós temos aí a função 5 vezes 2 elevado a x. Então, a sua derivada vai ser... Sabemos que 5 é uma constante, então vamos repetir a constante. Já estudamos isso em aulas anteriores, repete a constante. 5 vezes, agora a derivada de 2 elevado a x. A derivada de 2 elevado a x é igual a 2 elevado a x, a própria função exponencial, vezes o log natural da base, que é 2. Então tá aí. Essa é a derivada de 5 vezes 2 elevado a x. O resultado é esse que você está vendo. 5 vezes 2 elevado a x vezes o log natural de 2. Mais um último exercício para ficar bem claro esse assunto. Vamos calcular a derivada de 10 que multiplica e elevado a x. Vamos lá. Como vamos secar? Então, a derivada desta função, f' de x, vai ser 10. Então, 10 é uma constante que multiplica a derivada de e elevado a x. Sabemos que a derivada de e elevado a x, essa aqui é uma função cuja derivada é o próprio valor da função. Então, vai ficar 10 vezes e elevado a x. Está aqui esse último exemplo aqui resolvido. A derivada de 10e elevado a x é o próprio valor da função. Então, até a próxima aula.